Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio. Vamos abordar hoje um tema muito importante no segundo grau, que é de progressão aritmética, tá bom? Vamos só observar esta sequência aqui. Sequência bem simples para a gente poder fazer uma introdução bem bacana sobre progressão aritmética, tá bom? Então vamos lá. Bom, fazer uma sequência bem simples, né? Para que a gente possa observar. Se você observar aqui, essa sequência numérica, ela é composta de 6 elementos. Tá? Esse primeiro elemento aqui, nós vamos chamar de primeiro termo. Então nós temos o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, quarto, quinto e sexto termo. Tá? Esses termos, numa sequência, onde a gente vai trabalhar a parte de PA, são identificados como A1, aqui o A2, o A3, tá? O A4, A5 e o A6. Bom, então temos aqui o primeiro termo e aqui o último termo, tá bom? Bom, esse primeiro termo e o último termo, eles têm algumas especificações, tá bom? Mas antes da gente ver essas especificações, vamos trabalhar aqui a ideia lógica da questão. Essa sequência aqui, ela traz uma lógica, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro termo, se você for observar, está sempre aumentando de uma em uma unidade. Essa lógica da questão, nós vamos especificar como sendo denominado, como sendo a razão dessa sequência. Qual a razão dessa sequência? Está aumentando de um em um, né? Então essa lógica que a gente vai denominar razão, a gente vai representar pela letra R. Tá bom? Então a razão dessa sequência aqui vale quanto? Vale uma unidade, porque está aumentando de um em um. Vamos identificar aqui que o primeiro termo dessa razão é 1, correto? E que o último termo dessa razão é o 6. O último termo nós vamos identificar como AN, que vale quanto? 6. Então o meu AN, tá, vai significar, vai denominar sempre o último termo dessa sequência, ok? Uma ideia bem lógica, uma dica muito legal e importante para vocês é a seguinte, para saber se a razão tem lógica. Se você pegar aqui o segundo termo e subtrair do primeiro termo, você vai ter 2 menos 1, vai dar 1. Pega o terceiro termo e subtrai do segundo termo. 3 menos 2 também vai dar 1. Então a razão pode ser determinada do termo posterior subtraído do termo que? Anterior. Tá? Então, exemplo, se você pegar o seu A6 e subtrair do seu A5, o que você vai ter? O A6 vale 6, que é o sexto termo, menos o A5, que é o quinto termo. Então a razão vai ser de quanto? De uma unidade. Correto? Então está aprovado aí. Bom, temos aqui alguns elementos já identificados. O último termo, o primeiro termo, a razão. Com isso, a gente pode definir algumas fórmulas muito importantes para a gente. Tá? Mas antes de definirmos essas fórmulas importantes, eu quero te dar uma dica muito legal e importante para você raciocinar em cima de uma PA, que é a progressão aritmética. Veja só que coisa interessante. Se você pegar o primeiro termo e o último termo, tá? Se você pegar o primeiro e o último termo e fizer uma associação entre eles, você vai ver uma série de características importantes para que nós possamos chegar nessa fórmula aqui. Quando você vai calcular uma PA e quer descobrir o AN, que é o último termo, basta você pegar o primeiro termo, somar n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a fórmula do termo geral, para calcular o último termo de uma progressão aritmética. Então veja só como é fácil, até mentalmente dá para a gente calcular. Vê? N, o que vem a ser esse N? Esse N aqui vai determinar o quê? O número de termos da sua PA. A sua PA não tem 6 termos? Então vamos associar aqui embaixo. Vamos lá. A N, que é o meu último termo, que vale 6, que a gente vai descobrir. Vamos ver. O A1 é o primeiro termo, mais N é o número de termos, que são 6, menos 1.
E a razão que nós já determinamos que vale 1 vezes 1. Então temos que o AN é igual a 1 mais, aqui não é 5? 5 vezes 1 dá 5. Então o meu AN está comprovado que vale quanto? Vale 6. Correto? Então com isso a gente consegue determinar o último termo de uma PA. Então não esqueça, o último termo de uma PA é o nosso AN. O primeiro termo vai ser o A1. Lembrando que numa PA a razão é uma constante. Se você subtrair o posterior do anterior, sempre vai ter uma constante. No caso dessa questão aqui, a razão valendo quanto? 1 unidade. Ok? Então isso aqui foi uma introdução bem rápida, tranquila para você entender como é que funciona o processo do cálculo de uma PA. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau!